Então, bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês aqui, né? Meu nome é João, faço parte aqui do time de engenharia da Advantech, também auxiliando aí na parte de estratégia de produtos e soluções, que nós trabalhamos aí no setor industrial, né? E hoje, para nos ajudar aqui a compartilhar um pouquinho de informação ligadas a esse tema que está aqui hoje, né, que é inteligência artificial aplicada na indústria 4.0, eu trouxe também o Marcel Saraiva, da NVIDIA, que é agente de contas aqui na NVIDIA no Brasil, né? E para nos ajudar a explicar um pouquinho para vocês o que é inteligência artificial e também quais são essas soluções que nós estamos oferecendo hoje em dia em parceria com a NVIDIA, né? A Advantech tem um lema muito interessante, que é a questão do co-creation, né? Que a gente acredita que sempre que as nossas soluções nunca vão funcionar sozinhas, a gente sempre precisa estar em parceria com alguém, a gente sempre vai estar integrando soluções que já possuem a melhor solução para aquele tipo de aplicação e tudo mais, e assim a gente consegue criar algo que consegue se adequar melhor a cada aplicação, à indústria, quanto 4.0 de fato, né? Aproveitando o melhor que cada empresa consegue oferecer. E uma dessas soluções são as soluções que nós oferecemos hoje para inteligência artificial, onde o foco principalmente aqui vão ser as soluções envolvendo a família NVIDIA Jetson, que são embarcadas em uns computadores focados em arquitetura nível Edge, ou seja, ficam na borda aqui entre o chão de fábrica, a nuvem ou alguma outra aplicação que você esteja trabalhando, né? Bom, começando aqui um pouquinho, fazendo só um overview rápido aqui sobre a Advantech. A Advantech é uma empresa de Taiwan. Aqui no Brasil nós estamos há mais ou menos 20 anos, né? E ela foi fundada em 1983 em Taipei. E o lema da Advantech é Enabling Intelligent Plant, ou seja, nós temos um catálogo bem grande de soluções focadas em tanto indústria quanto na área de varejo, smart city, hospitalar e diversas outras aplicações, onde a ideia é fornecer soluções e produtos que sejam úteis tanto para quem está começando esse caminho até a indústria 4.0, tanto quanto para quem já está lá na frente, com várias tecnologias já empregadas no chão de fábrica ou na sua aplicação de fato, né? Aqui embaixo tem alguns setores que nós atuamos, né? Então, o grande foco aqui é a questão da indústria 4.0, que apesar de ter uma indústria no nome, ele não está exclusivamente só dentro da indústria, né? Um conceito aí, a quarta revolução industrial é algo que vai estar afetando o mundo de maneira em geral. A questão do Industrial IoT, que é o IoT aplicado dentro do chão de fábrica, né? Aí vem a computação embarcada, a questão de Smart City, como eu citei, e várias outras soluções. No mundo todo, nós temos quatro grandes fábricas, né? Uma localizada nos Estados Unidos, outra na Alemanha, mais uma na China e a principal que fica em Taipei, junto com a matriz. E aqui no Brasil nós temos duas unidades, uma aqui em São Paulo, onde fica toda a parte administrativa, questão de suporte técnico, vendas, marketing e também atendimento por telefone, e em Itajubá, no sul de Minas, todo o nosso centro de distribuição, montagem e manutenção também, né? E tem algumas outras curiosidades aqui também, como a quantidade de escritórios que nós temos no mundo, são mais de 105 no momento. Temos também alguns laboratórios espalhados para estudar justamente essas aplicações, entender como é que nós podemos atualizar essas aplicações e como é que nós podemos atuar cada vez mais oferecendo soluções cada vez mais atuais para as aplicações de Industrial IoT, né? E um ponto bem interessante é que a Advantech surgiu inicialmente com foco em computadores industriais e com o tempo nós acabamos diversificando aí o portfólio, indo para a parte de aquisição de dados, infraestrutura de rede e vários outros tipos de verticais aí de soluções, né? E é interessante essa questão dos computadores industriais, porque hoje nós temos 34% de participação no mercado mundial aí, é a líder no ranking de participação mundial no mercado de computadores, para o ramo industrial, no caso, né? E o interessante de ter essa grande participação é que isso dá um know-how muito grande para nós entendermos como é que um computador precisa funcionar, que tipo de característica um computador precisa ter para estar atuando no meio industrial. Isso é interessante porque, se a gente parar para pensar hoje em dia, tudo basicamente é um computador, seja ele um servidor com diversas características ali para virtualização, para aguentar um volume de dados gigantesco e tudo mais, tanto quanto, por exemplo, o seu celular que está na sua mão, ou mesmo um módulozinho para aquisição de dados que tem um pré-processamento ou algo do tipo. De maneira geral, tudo acaba sendo um computador em diversos níveis ali, né? Mas tudo é uma unidade de processamento que a gente tem. Então, isso nos ajudou bastante a ter um portfólio bem diverso e bem completo
para soluções que atentam toda a cadeia aí, todo o caminho, desde da base lá, que é pegar o dado que está ali no fenômeno físico, né, o dado de um sensor ou algo do tipo, e levar isso até a nuvem, até uma aplicação mais complexa no final, né. E nessa imagem é interessante para a gente ver um pouquinho da arquitetura que nós temos hoje focado em aplicações com o uso de inteligência artificial, né? Então, começamos aqui embaixo, aqui do lado direito, com a parte de aquisição de dados, que é a base de tudo, né? Então, uma frase bem comum hoje em dia é que dado é o novo petróleo, e isso é bem verdade, porque tudo hoje em dia, tudo que a gente faz, tudo, quando você mexe numa rede social, quando você acessa alguma página no navegador, ou mesmo quando eu estou no chão de fábrica e quero entender como a minha aplicação está funcionando, quero monitorar, quero entender onde é que eu posso atuar para ter um ganho de produtividade ou evitar desperdício e tudo mais, né? E a aquisição do dado ali, tipo, pegar esses dados e torná-los disponíveis para poder trabalhar em cima deles depois é extremamente importante. Então, essa frase é bem interessante porque realmente dados hoje em dia é um dos recursos mais importantes que nós temos nessa era aí da informação, né? E nada mais importante do que a IA para tratar esses dados depois, né? Porque o dado de maneira crua, dele, dado puro, ele não nos dá muita informação, não deixa muito claro que ele quer dizer. Mas quando eu tenho uma inteligência artificial que está ali para processar essa informação, para criar relações, para entender padrões e criar conexões ali entre coisas que a olho nu, digamos assim, a gente não consegue perceber, e também para trabalhar com um volume muito grande que um ser humano não conseguiria estar trabalhando, ou teria um trabalho muito grande para lidar com tudo aquilo, é a IA que vai conseguir agregar esse valor e tirar essas informações de fato da linha, transformar esse dado, que antes era só um valor de temperatura, ou um tempo, ou vários outros parâmetros que nós conseguimos coletar, né, e transformar isso daqui em insights, em informações que você realmente consegue trabalhar e conseguir aplicar no dia a dia para trazer melhoria, para otimizar o processo e tudo mais, né? Então, começando aqui pela aquisição de dados, depois a gente vai para soluções nível Edge, que é o nosso foco até hoje nesse webinar, e aqui nas soluções nível Edge é o que fica aqui no meio do caminho, né, na beirada ali, da verdade, entre o chão de fábrica, entre a sua aplicação de fato e o final dela, o destino final, que pode ser aqui a nuvem, pode ser um servidor interno na sua empresa, pode ser alguma outra aplicação para visualização, mas é quem faz o pré-tratamento dessas informações ali, antes que eu tenha que enviar todo esse dado cru para a nuvem ou para outro tipo de aplicação, né? Com isso eu consigo reduzir esse volume de informações que eu estou trocando do local para a internet de fato, né? E ao mesmo tempo já consigo tomar algumas ações, já consigo ir atuando em cima desses dados que eu já tenho localmente ali, né? A partir daí, tem essa variação que são os servidores de inferência nível Edge, que eles também continuam na borda aqui da nossa aplicação, mas eles têm um poder de processamento maior, eles têm uma arquitetura um pouquinho diferente do Edge IA aqui que eu vou mostrar para vocês hoje, onde aqui são computadores mais compactos, que utilizam a tecnologia da NVIDIA Jetson, que daqui a pouco o Marcel vai explicar para a gente certinho como funciona e tudo mais. E aqui eu já estou utilizando GPUs um pouco mais robustas ali, sistemas operacionais que nós já estamos acostumados, como por exemplo o Windows aqui, ou um Windows Server, ou algo do tipo para processamento. Então são computadores maiores nesse caso. E por fim a gente chega na ponta aqui dessa comunicação a nível de computador, digamos assim, né? Onde é a parte onde eu vou realmente estar tratando esse volume massivo de dados, seja esse dado imagem, seja dado de sensor, seja algum pré-processamento que todos esses equipamentos que estão aqui no meio dessa arquitetura me forneceram de informação, né? Então, quando chega aqui, eu tenho servidores, de fato, onde eles vão ter vários discos para armazenamento, vão ter vários slots ali para colocar placas, até 10, por exemplo, placas ali, GPUs para fazer processamento. Então, são equipamentos bem mais robustos que vão servir principalmente para fazer deep learning, né? Que para o deep learning, o volume de dados ali acaba sendo bem maior do que nos outros tipos nas outras categorias de inteligência artificial aí. E a partir daqui, aqui em cima, são todas as estruturas, as plataformas de software que nós temos disponíveis hoje em dia, não só a Advantech, mas as que existem no mercado também. Então, o Google tem muitas ferramentas, por exemplo, o TensorFlow, Microsoft tem também, a própria NVIDIA tem os SDKs de desenvolvimento. Então, são vários fabricantes hoje em dia e várias empresas também, e tem muita solução open source também no mercado, já nos fornecem diversas ferramentas que nos auxiliam a ganhar tempo na implementação dessas aplicações de IA, sejam elas na sua aplicação local ali, seja em nível Edge ou mesmo em um servidor na nuvem, né? E por fim, claro,
o resultado final disso que eu posso estar aplicando em soluções que envolvam segurança, na parte de energia e saneamento, na indústria, medicina, na mídia mesmo. Posso aplicar praticamente em tudo, na questão de carros autônomos aí, que ultimamente tem ganhado bastante espaço aí na mídia e tudo mais, né? Então IA é um termo bem abrangente, né? A gente consegue realmente aplicar isso em diversos tipos de cenários aí. E por fim, como falei algumas vezes ali atrás, um dos grandes focos de tudo isso é a indústria 4.0, né? E a inteligência artificial, ela está lá nos degraus, na parte de cima, se a gente for pegando isso de maneira crescente, né? Começando aqui embaixo com a aquisição de dados, que é o mais simples, depois visualização de processos, a questão de manutenção, e por aí a gente vai evoluindo até realmente ter um sistema inteligente trabalhando essas informações e te ajudando a tomar decisões mais assertivas, né? E de maneira geral, a indústria 4.0 ela se aplica a qualquer tipo de mercado, digamos aqui, até tem esses exemplos aqui no PowerPoint, né? E por mais que eles sejam aplicações diferentes, que têm pré-requisitos diferentes, às vezes um ambiente diferente para a instalação daquele equipamento, o objetivo no final acaba sendo o mesmo, né? Que é a redução de custos, ganho de eficiência e produtividade, aumento da lucratividade e realmente fazer com que o processo produtivo seja mais eficiente ali no final, né? Que ele consiga render mais com menos e consiga ser mais preciso também nesses processos, né? E uma frase bem interessante que eu acho que descreve bem essa ideia de inteligência artificial e de como é que ela está nesse nosso dia a dia, não só na indústria, mas eu digo no nosso dia a dia mesmo. Tem um cientista de dados que trabalhava na Xerox, que hoje em dia a gente nem ouve mais falar, né? Mas ele é um dos grandes nomes aí da área de computação, e ele falava que as verdadeiras tecnologias, ou as tecnologias que realmente impactam o nosso dia a dia, são aquelas que desaparecem. E se parar para pensar, é uma frase que faz muito sentido, porque a ideia não é que elas desaparecem porque elas deixam de existir, mas porque elas se tornam tão comuns que a gente para de perceber que elas fazem parte do nosso dia a dia. Então, hoje, por exemplo, ninguém para pensar que você tem um computador dentro do seu bolso, mas na verdade, esse celular ele foi aquele computador que ocupava uma sala toda há vários e vários anos atrás e foi evoluindo até chegar nesse equipamento que você consegue carregar no bolso, tirar foto, fazer tudo mais, né? A inteligência artificial é desse jeito também. Tipo, existem diversas aplicações que nós atuamos hoje em dia em que nós nem mesmo percebemos que tem uma inteligência artificial ali por trás, seja em um chat que você está pedindo suporte, seja em um atendimento via telefone, seja mesmo em um caixa eletrônico de banco, ou mesmo quando você acessa uma página web. As aplicações realmente são infinitas e em muitas delas acaba passando um pouquinho despercebido, né? Então essa frase acaba fazendo bastante sentido quando a gente está falando de inteligência artificial, né? E claro, como eu falei lá no começo, nada melhor do que para trazer a NVIDIA aqui para falar com a gente sobre IA, sobre todo esse conceito, já que a NVIDIA é uma das referências aí mundiais nesse tipo de tecnologia, né? E aí acredito que agora a gente vai conseguir entender um pouquinho de como é que nós conseguimos aplicar isso no dia a dia e como é que funcionam as tecnologias da NVIDIA focadas para esse tipo de aplicação, né? Bom, pessoal, obrigado aí pela presença aqui no webinar. Meu nome é Marcel Saraiva, como o João já apresentou, sou um executivo de contas aqui da NVIDIA. A ideia é passar um pouco mais para vocês de como a NVIDIA vem trabalhando com a Advantech em soluções aí de inteligência artificial, contar um pouquinho dos bastidores de como essa tecnologia funciona para vocês e também tentar mostrar alguns desafios de implementação dessas tecnologias, algumas oportunidades também que eu acho que é importante a gente estar atento para identificar isso com os nossos clientes, parceiros, enfim. A ideia justamente é passar um overview geral e, obviamente, no futuro aí a gente vai deixar os contatos, a interação com a equipe da Advantech, se a gente precisar se aprofundar em algum assunto, é só manter o contato aqui com a gente, tá legal? Vamos lá. Bom, hoje a gente vive, né, a era da inteligência artificial. O pessoal mais experiente aí que nem eu, que viveu aí a época do PC, da mobilidade, hoje vive esse cenário aí de inteligência artificial junto com os mais jovens e é o assunto da moda, né? Então, tenho certeza que muitos que estão aqui assistindo esse webinar foram atraídos pela palavra inteligência artificial porque realmente é uma tecnologia que vem demandando atenção tanto para quem busca uma solução como para quem também desenvolve uma solução desse tipo, tá? Então é algo que realmente a gente já está vivendo. Tem gente que acredita que está distante, que não vai acontecer. Para esses que não acreditam, sinto informar que já está acontecendo, já tem bastante gente usando, já tem bastante gente desenvolvendo, e a velocidade de adoção dessas tecnologias
são muito maiores do que a gente estava acostumado pelas curvas de adoção que a gente pegar do PC, da mobilidade, do cloud. A inteligência artificial realmente tem se destacado, tá? E como a NVIDIA entra nessa equação, né? Para muitos aí, né, vai ser decepcionante hoje a apresentação, porque eu não vou falar de game, não vou falar das placas de jogos da NVIDIA, que são fantásticas. Hoje o assunto é corporativo, o assunto é enterprise, tá? Então, apesar do nosso core da empresa continuar sendo aí toda essa parte gráfica, a gente continua sendo líder aí no desenvolvimento de soluções para a parte de visualização, para a parte de games, é o core da empresa, tá? É a raiz realmente da NVIDIA, mas a NVIDIA é uma empresa que se transforma. O nosso CEO brinca lá que a gente é uma startup gigante, que a gente vai se transformando conforme o mercado vai transformando e evoluindo. E uma prova disso são as soluções que a gente vem trazendo ao longo da nossa história, né? Desde a 1999, quando a gente pôs o primeiro produto na rua, que era realmente uma placa de vídeo para acelerar a parte de visualização. Depois, em 2006, a NVIDIA percebeu a demanda para computação de alto desempenho e ela cria uma família de GPUs específicas para a computação, que é o que a gente chama de GPU Computing. Então, a placa ela sai de dentro de um PC, sai de dentro de um notebook, que vai parar dentro de um servidor, e aí começam a utilizar essas soluções aí para a área de pesquisa, educação, institutos, por exemplo, de previsão de tempo, geologia. Então, era uma área que a NVIDIA estava sempre atuante aí nas últimas décadas, e agora, né, recentemente, aí, nos últimos 6, 7 anos, a aparição de algumas tecnologias de inteligência artificial, a NVIDIA novamente se transforma e começa a formatar soluções, começa a formatar produtos que vão de encontro a essa demanda aí para a inteligência artificial. Então, hoje eu vou passar um pouquinho dessa transformação que a gente passou com uma linha de soluções aí voltada para a parte de Edge, tá? E essa inteligência artificial, né, esse mundo que a gente vive, a gente brinca que ele teve um Big Bang recente aqui, onde a gente juntou 3 elementos: Big Data, algoritmos e as GPUs com a capacidade de processamento. Os algoritmos são os mais antigos. Dizem aí que tem algoritmos já de inteligência artificial da década de 50, 55, 56. Então já é algo que vinha sendo trabalhado por pesquisadores, matemáticos, estatísticos, cientistas de dados. Era um pessoal que já vinha trabalhando com essas técnicas, porém faltava 2 elementos para eles, né, para realmente começar a desenvolver uma solução de inteligência artificial. Faltava dado, faltava capacidade de processamento. Como todo mundo sabe, né, e percebe, a quantidade de dados que a gente gera por dia hoje é algo gigantesco. O histórico de operações de empresas que a gente tem aí também no mundo digital é gigantesco. Então o problema do dado está praticamente resolvido. E aí surgiu o terceiro problema, que era a falta da capacidade de processamento. É aí que a NVIDIA entra na equação, começa a trabalhar junto com laboratórios, com as universidades, institutos de pesquisa, no desenvolvimento desses algoritmos para a GPU, usando essa quantidade de dados disponível no mercado. E aí as grandes empresas e também grandes universidades começam a entender essa dinâmica, criam algumas ferramentas e frameworks para desenvolvimento, e aí o negócio começa a ficar bacana, porque toda essa parte desenvolvida aqui é feita no modelo open source. Então você vai baixar o TensorFlow lá do Google, ele é gratuito. Se for baixar o PyTorch lá, que faz parte do Facebook, é gratuito. Então ele é um mundo open source, ele tem acesso a essa informação. Então se o cara tem o dado, tem o framework que é gratuito, onde ele vai buscar capacidade de processamento, né, para começar a desenvolver esses algoritmos? Pronto, resolveu o problema, está na nuvem. Você não precisa hoje começar um projeto de inteligência artificial, você vai ter que investir num supercomputador, putz, eu vou gastar de começo, sei lá, 100, 200 mil reais? Não, gasta lá 10, 15 horas na nuvem, você já começa a trabalhar. Então você acaba democratizando, né, essas tecnologias, você permite dar acesso às empresas e startups nessas tecnologias, e a gente percebe uma explosão de startups com foco em inteligência artificial em todas as verticais e soluções que a gente pode imaginar, e que esse número aqui ainda é de 2000, final de 2019, a gente já tem uma atualização que já passaram mais de 6 bilhões, aliás, 6 mil startups, e a capacidade de investimento que eles já receberam já está acima de 33 bilhões de fundos de investimento, colocando aí realmente investimento nessas startups. E o que é bacana nisso? Que depois está migrando para a indústria. Então você pega a indústria automotiva, farmacêutica, varejo, e-commerce, petróleo, você pode escolher qualquer indústria, ela está tirando do benefício dessas tecnologias, ela está trazendo para dentro das empresas essas startups,
ou quando ela tem a capacidade, ela própria desenvolve a sua solução. Então, é um ecossistema muito rico, é um ecossistema de oportunidades assim, infinitas, porém ele é muito rápido. É um ecossistema ágil, você tem que estar atento à inovação. Se você demorar um pouco para, de repente, desenvolver uma solução, vai vir um concorrente seu que tomou o caminho mais correto e vai conseguir fazer um deploy antes de você, e aí você perdeu. Então, pelo fato de estar democratizado, de estar em todo lugar, a competição também aumenta. Então, por isso que você tem que estar muito atento às novidades, às novas formas de fazer, as formas mais rápidas de fazer essas tarefas, para vocês conseguirem ter uma vantagem competitiva aí nesse mercado, tá? Como a gente vai falar bastante de inteligência artificial, é legal a gente colocar aqui, deixar claro algumas definições, porque vão ser termos que eu vou usar aqui durante a nossa apresentação. Então, pensando na inteligência artificial como um guarda-chuva, né, que está dentro do geral, né, ou seja, que é o conceito geral, embaixo de inteligência artificial a gente tem os conceitos de machine learning e deep learning, tá? Então, hoje, o foco vai ser trabalhar em algumas soluções de deep learning, que são técnicas aí, né, que o próprio nome diz de aprendizagem profunda, que usam redes neurais, que usam umas técnicas de programação que tiram benefício das tecnologias aí da NVIDIA, tá? Então, tudo é inteligência artificial, ela pode separar em subgrupos, machine learning quando a máquina começa a aprender, e o deep learning quando a máquina já tem um aprendizado profundo que ela pode até tirar conclusões por ela mesma, né? E aí vem a primeira questão. Nesse mundo da inteligência artificial, você precisa estar claro na sua cabeça qual problema você precisa resolver. Tá? Você precisa ter exatamente a certeza aonde você vai atacar para você poder aplicar uma técnica correta e conseguir resolver esse problema. Então, normalmente, né, como eu falei, a gente depende dos dados. Esse dado pode vir de diversas formas. Pode vir de um arquivo de texto, numa imagem, num vídeo, num áudio, num sensor, enfim. Qualquer fonte de alimentação que te dê um dado digital, ele pode ser usado para uma implementação de alguma tarefa de inteligência artificial. Depois, você precisa, né, definindo realmente o problema, fazer uma pergunta que é uma pergunta realmente de negócio, que é perguntar se ele está presente ou não está presente, o tipo da coisa, se ele existe ou não existe, se vai acontecer ou não vai acontecer, se realmente está satisfazendo o que eu preciso alcançar ou não. Então, tem bem claro também essa parte aqui da questão que você está colocando no mercado, na solução, é o que vai definir o sucesso ou não do seu projeto de inteligência artificial. Depois você vai, né, obviamente, buscar as técnicas aqui de detecção, classificação, segmentação, predição e recomendação, que já é algo colocado aí no mercado de inteligência artificial, e esse é o que vai te drivar a entregar a solução. Se a gente buscar aqui alguns exemplos, pegar aqui, por exemplo, a parte de saúde, ele consegue fazer a base numa quantidade de exames de imagem, saber se o câncer está presente ou não está presente, ou seja, eu quero detectar qual é esse câncer, eu estou fazendo um algoritmo de inteligência artificial para a área de saúde que vai fazer detecção de câncer. Então você vê que o negócio é bem específico. E aí o negócio começa a ficar mais complexo, porque se eu vou fazer do câncer, não, todo estudo que eu fizer para o câncer de cérebro, ele vai ser diferente para o do fígado, que vai ser diferente do pulmão, que vai ser diferente do pâncreas, ou seja, cada atividade ela vai ser bem específica. Mesma coisa a do varejo, por exemplo, ele quer saber como que o cliente está se comportando na loja, ou quando de repente eu posso ter um aumento do tráfego de pessoas dentro da minha loja. Opa, então eu estou fazendo um trabalho aí de predição, eu estou preparando para alguma coisa que vai acontecer baseado no histórico de dados. Então, são assim tarefas praticamente infinitas. Hoje eu posso dizer que desde que você tem os dados, com certeza você consegue implementar alguma delas, mas é importante saber qual problema você vai resolver. E aí vem a pergunta, né? Por que é difícil resolver esse problema? Né? O pessoal fala, puxa, eu vou querer fazer um negócio de inteligência artificial, é complexo, como que eu chego numa aplicação decente, com uma precisão ótima. Então, sempre tem esse dilema aí da dificuldade. Né? Então, vou tentar ilustrar um pouquinho aqui para vocês a trajetória, para vocês terem um senso da dificuldade. Tá? E aí vou usar um exemplo só, um exemplo simples, que é a detecção de imagem. Então, a gente olhando para essa foto, é muito óbvio para a gente, né? Uma criança lá abraçando o bichinho, a gente tem completamente a visão dessa cena. Mas aí quando a gente vai para o mundo digital, para o mundo da máquina, né, a gente vai lá para o Matrix, né? Como que a máquina enxerga isso? Ela vai enxergar lá zeros e uns, números, pixels, cores que são definidas aí digitalmente. Então muda totalmente o cenário, né? A forma do equipamento enxergar é diferente da forma que o ser humano enxerga. Então se a gente for classificar aqui, a gente sabe muito rapidamente onde está a pessoa,
onde estão os brinquedos, e o mais difícil, né, perceber a afeição, perceber o sentimento. Isso para a gente é automático. Para uma máquina é muito difícil para ela aprender. Então, o que o pessoal, na época inicial, começou a pensar? Falou assim, poxa, vamos definir aí algumas regras, aí criar um modelo para a máquina aprender e me dar um output. Então, vamos usar o clássico exemplo aí do cachorrinho, né? O pessoal, às vezes, o gato, eu como tenho cachorro, eu vou usar a historinha do gato. Então, eu vou dar um input para uma máquina, que é uma foto de um cachorro, que ela vai ter que, baseada no modelo, me dizer se ela realmente é um cachorro. Então, o que o pessoal fazia? Uma regrinha. Então, eu pego lá a carinha do cachorro, dois olhinhos, a cara meio redondinha, o focinho formato oval, aqui mais uma bolinha que define a língua, as orelhas triangulares, está aqui a definição do cachorro. Faz sua programaçãozinha lá e mostra para a máquina essa imagem. Então, ela identifica aqui o cachorro e está identificado. Só que aí a gente vem para o mundo real. Primeira imagem do cachorro, pronto. Cadê? Cadê a orelhinha triangular? Cadê o focinho? Sumiu. A máquina não sabe o que está acontecendo, mas a gente bate o olho, a gente sabe que é o cachorro, certo? E o ser humano é um bicho criativo, né? Então você pegar aqui, opa, fotinhos de cachorro, você vai lá, cachorro, cachorro, cachorro. A gente bate o olho e é totalmente identificável. Agora, imagina a máquina que nunca viu um cachorro aqui com o controle do Xbox, tomando uma cervejinha, o outro aqui no Star Wars, enfim, ela precisa entender que esse é um cachorro. Então, a quantidade de possibilidades e cenários que pode mudar vai confundir e não vai trazer um resultado. Então, toda essa histórico aí de regras para programação e inteligência artificial foi por água abaixo. Ela não conseguia evoluir quando ela estava baseada em regras. E o que transforma isso e permitiu isso acontecer? Que se ela for baseada em dados, é o que a gente vai conseguir fazer. Então, para qualquer solução, a gente vai precisar dos dados, tá? Esse vai ser o nosso elemento principal aí para conseguir evoluir nas soluções que a gente vai buscar aí no mercado. Então, aí eu consigo colocar qualquer imagem de um animal, criar uma base de dados, treinar num equipamento profissional com as GPUs da NVIDIA e criar essa rede neural, que normalmente é usada aí no Deep Learning, para fazer as conclusões, para chegar nas conclusões autônomas, tá? Então, esse é o conceito para fazer isso acontecer. E com isso, a gente abre o mercado para dezenas de aplicações e indústrias, que podem passar desde aplicativos de telefone, área de medicina, mídia e entretenimento, segurança, cidades inteligentes, indústria inteligente, veículos autônomos. Assim, as aplicações e as verticais são infinitas, tá? Então, é muito importante vocês entenderem que, assim, eu estou trabalhando na área, sei lá, fabricação de biscoitos. Depois a gente vai até mostrar um case disso. Dá para fazer? Dá para fazer. Eu estou na área automotiva, eu estou fazendo linha de montagem, eu faço farol, lanterna para a montadora. Posso aplicar? Pode aplicar. O que você pode fazer? Controle de qualidade por imagem, predição da cadeia de produção. Tem dezenas de aplicações por indústria, por vertical, agronegócio. Putz, eu quero mapear a minha plantação, quero mapear a colheita, quero fazer agricultura de precisão. Você pode fazer dezenas de aplicações em qualquer vertical, mas sempre lembrando, muito importante a gente definir qual é o problema para resolver, tá bom? E aí, o conceito da inteligência artificial, ele passa por a implementação de algumas tecnologias dependendo do problema que você vai resolver. Então, se você tem algum problema que você vai necessitar processamento mais na ponta possível por dezenas de fatores, porque eu não tenho uma rede de alta velocidade, porque eu não posso ficar trafegando todo o dado da coleta até o data center e dar uma resposta em tempo hábil, o tamanho da informação é muito grande, então dependendo do tipo da solução que você vai desenvolver, o seu dispositivo, o seu edge, ele tem que ser inteligente. E aí vou dar um exemplo aí do veículo autônomo, né? Eu já participei de alguns debates, algumas apresentações, e sempre surge uma pergunta que bacana que o pessoal fala assim, o carro autônomo só vai funcionar com 5G. Eu fico olhando e falo assim, mas por que só com 5G? A decisão é tomada no carro, ele não depende da internet para saber se ele vai brincar ou vai acelerar. Todo o processamento de um veículo autônomo é feito no carro. Obviamente que você, com a conectividade, você melhora seus dados de GPS, de radar, tem uma série de coisas que complementam a solução. Então, ter uma rede de cobertura com certeza ajuda? Ajuda. Mas o carro é capaz de andar sozinho sem uma rede? É capaz.
porque toda a capacidade, todo o processamento dele está sendo feito na ponta, ou seja, o dispositivo que está lá dentro do veículo que controla ele consegue trabalhar com ou sem internet, com ou sem uma rede 3G, 4G, 5G que seja. Então você tem realmente um veículo inteligente processando na ponta. Ah, eu tenho uma solução, por exemplo, que a gente pega aqui no varejo. Eu não preciso que a câmera seja inteligente. Eu posso armazenar essas informações de câmeras, jogar para um pequeno servidor que está na minha loja e ele vai fazer o controle dessas câmeras em tempo real, porque não dá tempo de eu mandar para a nuvem essa informação e ela processar e voltar. Então eu vou precisar um edge server na ponta. Então já não está usando aqui no dispositivo, ela está usando num servidor de inferência que a gente chama na ponta, ou seja, ele está lá mais próximo do cliente do que na nuvem. Aí eu tenho alguns casos aqui que são bem comuns, varejista fazendo controle de pessoas andando no seu estabelecimento, segurança, prevenção de roubo, filmando lá o self-checkout, se ele já tem um self-checkout automático, ou filmando a parte do caixa para ver se o caixa está realmente passando os produtos corretos. Então, esse tipo de coisa acontece em várias pessoas, vários locais, processando diversos algoritmos. Não dá para colocar uma Jetson em cada câmera para fazer um algoritmo. Então, você concentra isso num servidor, faz o processamento lá, mas você faz ele na loja. Você não leva essas informações para dentro do data center. Mas em outros casos, principalmente quando você está desenvolvendo, você está treinando, você vai precisar de uma infraestrutura que pode ser na nuvem, no data center on-premise, mas aí com servidores, com a família Tesla da NVIDIA, para você acelerar esse processo. Então, todo esse mundo da inteligência artificial, ele permeia toda a infraestrutura de tecnologia que a gente está acostumado, ou seja, desde a ponta do device até o servidor no data center, para fazer essa bendita redezinha desenhada aqui ser produtiva e trabalhar de forma efetiva para a gente. Tá? Então, sempre quando vocês pensarem, é preciso entender a etapa, o problema que a gente quer resolver, porque tudo isso vai estar envolvido na solução. Hoje, especificamente nesse webinar, a gente vai falar aqui da ponta. Tá? Então, é trabalhar aqui, quanto mais no device, mais próximo da aplicação que a gente está, para garantir um processamento inteligente de alto desempenho para o cliente. Tá? Então, quem faz isso hoje dentro da NVIDIA é a família Jetson. Então, aqui depois eu vou até aproximar essa foto aqui. Eu tenho todo um hardware que é da NVIDIA, é uma plataforma, é um System on a Chip, é um sisteminha que vem lá, ele tem um Core ARM, ele já vem com sistema operacional, memória, a GPU embarcada em um único sistema, tá? E ele serve para qualquer aplicação, tá? Então, a base do hardware é exatamente a mesma. O que vai mudar são justamente os problemas que a gente quer resolver para você falar assim, eu quero detectar um objeto, eu quero detectar um gesto, eu quero detectar uma voz quando eu estou conversando com alguém na ponta, eu quero entender aqui a estrutura de um elemento. A gente tem já casos aí de aplicação aí do combate da Covid, que tem uma câmera termal que consegue identificar a temperatura da pessoa e falar se ela está com a temperatura normal ou está febril. Isso tem que ser feito em tempo real. Imagina o cara passa, está febril, peraí que eu estou mandando a sua informação lá para o data center, vai para casa, daqui 15 dias eu te ligo e falo se sua temperatura está ruim ou não. Então isso tem que ser feito em tempo real. Quando você pega uma pessoa só, uma câmera é legal. Agora pega uma saída de uma estação de trem, pega a entrada de um edifício comercial, quantas pessoas ao mesmo tempo passando? Quanto que a máquina consegue detectar, capturar o frame, processar e dar uma resposta em tempo real para quem está na segurança? Então, isso tem que ser feito na ponta. Então, é realmente um ecossistema rico, que não é só hardware, que passa muito por software, e a NVIDIA desenvolve aplicações, desenvolve otimizações para o seu hardware em toda essa cadeia. E o mais legal é que todos esses módulos que vêm com a família Jetson, por exemplo, o Jetpack, eu tenho uma versão do TensorFlow específica para a NVIDIA, depois eu vou entrar aqui nos detalhes, é feito de forma gratuita. Eu faço isso, disponibilizo a plataforma aberta para os desenvolvedores. Legal? Como eu falei, a gente tem casos na indústria aí espalhadas em todas que vocês possam imaginar, área de construção, inspeção, cidades inteligentes, industrial, varejo, logística. Gente, vocês podem escolher a indústria que você vai encontrar um caso de aplicação com as tecnologias da NVIDIA. O mais legal é que isso não é exclusividade
dos Estados Unidos ou de China. Eu tenho casos praticamente quase todas essas áreas no Brasil. Tá? Então é algo que a gente tem que sempre ficar atento, porque já tem empresa brasileira desenvolvendo, empresa brasileira fazendo deploy desse tipo de solução com a minha família Jetson. Então essa aqui é a carinha delas, né, das GPUs, quem está acostumada com aquelas placas de jogos, nossa, toda bonitona, né, com a ventoinha em cima, aquele todo, percebe que é um dispositivo bem pequeno. A Jetson Nano, que está aqui do lado esquerdo, é a minha menor plataforma, ela é praticamente o tamanho, um pouquinho menor que um cartão de crédito, para vocês terem uma ideia de dimensão, ela tem 4,5 centímetros de altura por 7 centímetros de largura, ou seja, um equipamento bem pequenininho mesmo. Aí eu vou evoluindo para eles, obviamente que a gente vai aumentando o tamanho da GPU e a gente vai trazendo mais capacidade de processamento, mais capacidade de memória. Eu acabei de lançar a Jetson Xavier NX, que ela tem o mesmo tamanho da Nano tradicional, porém com uma capacidade de processamento gigantesca. Ó, pra vocês terem uma ideia, para uma operação aqui de ponto flutuante, né, que a gente chama de flops, uma Jetson Nano faz meio teraflop por segundo, né, por ciclo de clock. A Jetson Xavier faz 6 teraflops capacidade de processamento. Então você consegue, por exemplo, aqui na Nano eu vou conectar, sei lá, 7, 8 câmeras fazendo uma análise. Aqui eu posso chegar talvez aí a 40, 50 câmeras numa NX. Então, você realmente entrega uma capacidade de processamento muito alta, dependendo da tarefa que você precisa. Eu tenho só 3 câmeras, não vai usar uma Jetson NX, você pode usar direto a Nano, é uma câmera só, a imagem, você faz bonitinho. Ah, não, é algo robusto, vai crescer, vai escalar. Opa, vamos buscar uma Jetson NX, ou a Xavier tradicional, a GX, que aí sim eu tenho uma capacidade enorme de processamento, ela é um pouco maior, um pouco mais robusta, então assim, ela é bem específica. O que é importante entender é que esses modos eles têm que estar embarcados em algum equipamento, tá? Não adianta você vai comprar essa GPU e vai instalar em qualquer lugar, em qualquer PC e fazer ela funcionar. Não, não é assim que funciona. Ela é feita para um design específico, para uma solução específica. E a Advantech, nosso parceiro, é que tem o portfólio mais completo aí com todas essas GPUs já embarcadas nas soluções deles, tá? Mas como toda essa solução passa muito por software, ou seja, o software é algo muito crítico para você desenvolver, eu como NVIDIA, eu desenvolvo os kits de desenvolvimento. Então eu forneço isso para o mercado, um PCzinho prontinho aqui, ó, com uma Jetson Nano, ele vem lá com o cabinho de rede, saída USB, uma conexão aqui para a fonte, dependendo do módulo eu posso até embarcar o Wi-Fi, enfim, eu provejo para o mercado os kits de desenvolvimento para o pessoal começar a brincar, começar a trabalhar no desenvolvimento de software. Então, eu quero fazer, vou dar um exemplo bacana que eu vi até hoje na internet. O pessoal tem uma rede neural treinada para reconhecimento facial. Putz, ele liga lá 4 câmeras na Jetson, testa aqui na Jetson Nano, fala, opa, tá reconhecendo bonitinho, estou conseguindo capturar aí, sei lá, 30 frames por segundo por câmera, estou reconhecendo todo mundo. Show de bola. Decreto estadual aqui em São Paulo, todo mundo de máscara na rua a partir de hoje. Então, toda a face que você tinha trabalhado os seus algoritmos, se ele estava usando alguma parte de boca, nariz, perdeu o algoritmo. Você precisa retreiná-lo, preparar para reconhecer a face de uma pessoa com máscara. É possível? É possível. Dá para fazer? Dá para fazer. Só que você vai ter que treinar sua rede de novo. Joga a informação lá para o data center, faz o teste, joga aqui na Jetson Nano no kitzinho, putz, funcionou. Legal. Vou vender isso aí para shoppings, para fábricas, para hospitais, para detectar se o pessoal está com a máscara. Como que eu faço? Você vai ter que comprar um produto da Advantech, que vai vir com a Jetson Nano embarcada para entregar essa solução. O seu software vai ser o mesmo. Você vai colocar lá, vai funcionar da mesma forma. Porém, o hardware que vai processar isso tem que ser o hardware final. Tá? Nunca usem, pelo amor de Deus, gente, esses kits de desenvolvimento para produto final. Como o próprio nome diz, ele é um kit para desenvolvedor. Depois que você desenvolveu o seu software, a aplicação, tá legal? Busca a Advantech lá para te dar um produto final, que vai estar lá bonitinho, com garantia, serviço, testado, homologado, pronto para intempéries, condições de temperatura, pressão, tudo que a gente pode imaginar com a qualidade da Advantech para entregar o produto na ponta. Tá? Então, isso é muito importante, sempre quando for fazer um deploy de edge,
que esse device final, mesmo que você tenha feito o desenvolvimento aqui no kit, você use o equipamento correto aqui da Advantech, tá bom? Como eu falei, tem toda uma parte de software aqui que está marcado em verde, que é fundamental para desenvolver essas soluções aí para o mercado. O que é legal é que a NVIDIA disponibiliza isso de forma gratuita no site dela, consegue dar suporte através de um fórum de desenvolvedores, onde você pode tirar suas dúvidas, e normalmente ela faz isso de forma bem otimizada. Então, você não precisa, eu preciso aprender a programar em CUDA. Não, não é necessário. A gente entrega já alguns SDKs que já fazem essa interface, que você só vai otimizar realmente o seu TensorFlow, o PyTorch, a linguagem de programação que você já está acostumado a trabalhar. Não tem necessidade de você entrar no nível aqui do CUDA, que é a linguagem de programação das GPUs. Então, a gente facilita um pouco esse trabalho e disponibiliza isso para vocês de forma bem simples. Eu tenho um repositório que você pode baixar todas essas informações, que é o que eu estou mostrando aqui, no formato de containers. Então, eu consigo montar aqui os containers com algumas aplicações da própria NVIDIA, tá vendo? O TensorRT, que eu vou mostrar depois, algumas bibliotecas que você já vai conseguir fazer o deploy dentro desse módulo da Jetson para fazer o seu teste, para otimizar a sua rede. Eu estou fazendo controle de qualidade numa linha de produção de veículo. Eu quero saber, isso é um caso real, tá? Vou dar um exemplo. O cara estava fazendo o monitoramento da montagem da pastilha de freio. Então, ele tinha lá uma câmera no final da linha de produção do freio, associado a uma Jetson, e ele fazia antes por amostragem, agora ele vê todos os carros, todas as pastilhas de freio montadas num carro, se tava, ele marcava lá verdinho, o quadradinho estava bem montado, amarelinho se tinha alguma falhazinha, ou vermelho que ela foi mal montada. Tinha que chamar o cara e fazer o ajuste. Antes ele fazia por amostragem, ele consegue monitorar toda a linha de produção. Então ele criou lá um containerzinho com o drive que ele fez, com a aplicação, fez o download para dentro da Jetson, testou e já põe para operacionalizar. Então é muito fácil, né? É muito fácil você treinar e escalar. E uma dessas ferramentas que eu disponibilizo é o que a NVIDIA chama de TensorRT. Tá? Então, eu pego lá as versões do TensorFlow, PyTorch, tudo nativo que está lá do Google, depois que você faz o seu algoritmo, e faço como se fosse uma varredura usando o TensorRT dentro do seu algoritmo para otimizar a utilização da GPU. Ou seja, ele vai ajustar, fazer pequenas modificações que você passa nesse softwarezinho, ele já prepara, ele diminui o tamanho da sua rede neural, aumentando a eficiência dele, demandando menos capacidade de processamento para conseguir realizar a tarefa. Então, percebe que o software tem uma relevância muito grande em qualquer solução que você for fazer para a inteligência artificial. Então, a gente já pegou cliente aí que estava fazendo reconhecimento de veículos na estrada, contagem de veículos, e aí ele não conseguia fazer na Jetson, porque ela não consegue processar. Ele falou assim, está esquisito, o que você está usando? Estou usando aqui uma placa de jogo que é 2 vezes a performance da Jetson. A gente falou, deixa eu dar uma olhada no seu algoritmo. A gente olhou e falou assim, não, ó, passa aqui o TensorRT, ele vai diminuir a sua rede. A gente, com uma Jetson, conseguia mapear, acho que eram 12 ou 14 câmeras dele na estrada, fazendo a contagem dos veículos a 30 frames por segundo. A gente resolveu o problema só refazendo ou recompilando o softwarezinho dele especificamente para Jetson. Então, isso é o que viabilizava o projeto ou não, porque ele ia precisar investir numa estrutura muito maior, do jeito que ele estava fazendo, e a gente conseguiu trazer isso para um PCzinho pequenininho, um equipamento bem pequeno, como uma Jetson ATX2. Então, sempre atentos a isso. O software otimizado faz uma diferença que pode viabilizar o seu projeto. Tá? Outra técnica que a gente desenvolve e disponibiliza também gratuitamente é o que é o TLT, né? Que é o Transfer Learning Toolkit. Mas que nome complicado. O conceito é muito simples. Eu já tenho redes pré-treinadas e eu insiro novos dados nessa rede. Como ela já aprende, às vezes ela reaprende esses novos dados e te dá um modelo mais específico. Mesmo exemplo aí da reconhecimento facial. Tem um algoritmo muito bom de reconhecimento facial e agora eu quero fazer reconhecimento facial com máscara. Então você vai lá pegar o algoritmo, aplica a técnica aqui da NVIDIA, o toolkit aí do Transfer Learning, ele vai pegar seu novo dataset das pessoas com máscara, cruzar com aquele algoritmo que fazia o reconhecimento sem máscara, fazer o ajuste e vai te dar um novo modelo que vai ser capaz de reconhecer
a pessoa com ou sem máscara, porque ele carrega o que ele já aprendeu antes. Então, é uma técnica que vem sendo muito utilizada que, novamente, acelera o processo de adoção. Ah, vamos levar isso para a indústria. Puxa, eu estou fazendo aqui o reconhecimento de produção de uma xícara ou de um copo. Pô, bacana, eu estou conseguindo controlar a qualidade. Aí eu estou lançando um novo produto, eu vou ter que refazer tudo do zero? Não, você usa esse tipo de conceito, pega lá o que sua máquina já aprendeu do controle de qualidade para o copo A, agora eu tenho o copo B, você consegue em poucos minutos aí retreinar essa rede, se tiver um bom servidorzinho aí da NVIDIA, com GPUs da NVIDIA, criar esse novo algoritmo, coloca lá no device que está na ponta e ele já está apto a trabalhar. Então, realmente é uma técnica que tem ganho muito espaço aí no mercado de aplicação e tem mostrado resultados muito interessantes. Do nosso lado, o que é importante vocês entenderem, né, e perceberem o momento. Hoje eu já tenho mais de 500 mil desenvolvedores cadastrados no meu site de desenvolvimento, tá? Para Jetson, especificamente. Então, se vocês ainda não entraram, entra lá, developer.nvidia.com, faça seu cadastro, acessa a parte lá de Jetson, que vocês vão ver a quantidade de APIs, de SDKs para desenvolvimento de soluções para qualquer vertical. A gente já tem mais de 3 mil clientes pelo mundo usando as nossas tecnologias. Então, não esperem e falem assim, não, acho que ainda não vai dar. A gente já está, tá? Então, é só você realmente buscar o problema, tentar entender direitinho o que precisa ser resolvido e escolher a plataforma correta para aplicar, tá bom? Algumas informações interessantes. Então, busquem lá depois, se precisar, um kit de desenvolvimento para começar a aprender. Vocês vão lá, ele vem bonitinho na caixinha, vocês começam a praticar, desenvolver a sua solução. Eu tenho um curso aqui dentro do Deep Learning Institute, que é a ferramenta da NVIDIA para treinamentos. Se não me falha a memória, hoje o curso de Jetson está gratuito, tá? Então você compra lá um kit de desenvolvimento, já faz um curso, começa a desenvolver a solução. Eu tenho o GTC, que é a conferência principal da NVIDIA aí de GPU, e aí já fica um recado, dia 14 de maio, 10 horas da manhã, o meu CEO, Jensen Huang, vai fazer o keynote do evento, que obviamente, né, no cenário atual vai ser virtual, e ele vai fazer um keynote bem bacana, trazendo bastante novidades aí para o mercado. Fiquem atentos, se vocês quiserem dar um salto aí novamente no mercado de inteligência artificial, 14 de maio, 10 da manhã, entra no site da NVIDIA, ou pode buscar no próprio YouTube /NVIDIA, ele vai fazer um keynote lá bem legal, trazendo muita novidade, muita coisa nova, que a gente vai dar outro salto aí no mercado de inteligência artificial. Do meu lado, era isso. Acho que agora eu devolvo aqui para o João, que ele vai trazer os conteúdos aqui mais específicos aqui de como a NVIDIA e a Advantech juntas podem chegar com a solução para vocês nessas indústrias. A gente vai passar uns casos em conjunto, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, agora que o Marcel já compartilhou com a gente todo esse conteúdo relacionado à tecnologia NVIDIA e como é que a gente estrutura aí uma solução para estar aplicando com IA, qual tipo de tecnologia que eu escolho, onde é que eu tenho material de consulta para isso, e como é que eu posso desenvolver mesmo a aplicação. Até interessante saber ali a questão dos kits de desenvolvimento, né, que para começar é fácil ali para você criar a sua aplicação sem necessariamente ter a dependência de estar ali no ambiente final, onde vai estar com toda a estrutura industrial, que é o que a gente vai mostrar para vocês agora, né? E é interessante também saber que depois que você desenvolveu aquilo na placa, independente de qual das placas que você escolheu ali da linha Jetson, por exemplo, você pode transferir isso facilmente para soluções aqui da Advantech que utilizam das placas da NVIDIA como base, né? Então, isso daí torna esse processo de transição muito mais fácil da gente trabalhar e muito mais flexível, né? Até porque também já junta toda essa documentação e toda essa base de conhecimento que nós temos disponíveis aí. Então, pensando aqui baseado na família Jetson das GPUs NVIDIA, nós temos hoje 5 produtos dimensionados aí para atuarem no setor industrial. Então, como o Marcelo falou anteriormente, sobre o ambiente, que é outro ponto extremamente importante. As placas, elas oferecem todos aqueles recursos, mas eu tenho que entender aonde é que eu vou utilizar ela, qual que é a aplicação ali de fato, né? Então, quando eu estou trabalhando no chão de fábrica, eu estou trabalhando em um lugar que não é um escritório, não é a sua mesa aqui, por exemplo, não é um lugar controlado ali, você precisa realmente de uma estrutura mais robusta, que te dê ali, por exemplo, uma alimentação que tenha um range maior ali para se adaptar ao ponto de energia que você tem ali no seu campo, né,
na sua aplicação de fato, ou mesmo que te dê ali mais conexões, seja de rede, seja USB, seja saída de vídeo ali. Então, tudo isso, aproveitando os recursos que as placas já oferecem para a gente, a Advantech desenvolveu diversos chassis aqui, digamos assim, que já oferecem essas conexões e toda essa infraestrutura com as certificações para trabalhar em um ambiente industrial, suportando temperatura elevada, vibração, pressão e tudo mais. Com esse conjunto, né, com esse match de soluções aqui, nós acreditamos que temos forma o conjunto perfeito aqui para você conseguir colocar a sua solução para trabalhar de fato numa aplicação final, né? Então, aqui hoje são esses 5 modelos que eu falei para vocês que nós temos de computadores. Aqui vai variar um pouquinho qual é a placa que está sendo utilizada ali. Então, também como o Marcelo falou anteriormente, dependendo da quantidade de câmeras, dependendo da complexidade da sua aplicação, da quantidade de processamento que você precisa, você vai acabar optando por um computador diferente desses daqui, né? Então, só mostrando alguns detalhes mais próximos aqui de cada uma dessas linhas para vocês. A ideia inicial aqui, só reforçando, é que esses computadores, eles são usando a ideia da SOM aqui, né, que é o System Modeler, onde a própria placa ali já tem tudo que você precisa do core da sua aplicação, processamento, memória, até mesmo armazenamento ali. O legal é que com a estrutura de computadores da Advantech, a gente consegue também expandir os tipos de armazenamento que você consegue utilizar. Então, agora você consegue utilizar um SSD de 2,5, um HD também. Tem opções ali do chassi onde você consegue utilizar até duas unidades de armazenamento. Então, isso facilita porque a gente consegue trabalhar também com aquilo que a gente já estava acostumado a trabalhar em computadores convencionais, né? E tudo isso num design compacto. Então, essa é a ideia aqui da família Jetson para a linha Edge, com computadores Advantech, né? E também, claro, só para reforçar aqui do outro lado, também existem as outras opções. Então, também tem as placas, as GPUs Enterprise, que a gente fala, né? Que são os modelos aí de placas GPUs focadas para a indústria, que são, se você olhar, o formato é um pouco parecido com o que a gente está acostumado para game, mas ela tem uma estrutura diferente, né? E aqui a gente acaba aproveitando um pouco da estrutura convencional de computadores que a gente utiliza, que é a placa-mãe, memória, processador, armazenamento, e tudo isso daqui num chassi também padrão industrial, né? Bom, esse daqui é o primeiro dos modelos, é o modelo menor que a gente tem, então já aproveitando que a NVIDIA Nano, ela tem também um tamanho bem reduzido ali, então como o Marcelo falou, é do tamanho de um cartão de crédito, o computador onde ela vai ser embarcada também acompanha esse tamanho, né? Então aqui é um computador palm size, você pode perceber isso pelo tamanho da porta de rede aqui, ou pelas portas USBs, então isso daqui facilita para você conseguir colocar ela em lugares onde você tem pouco espaço. Também facilita aqui a fixação, porque ela já vem aqui com os espaços para você poder fixar com um parafuso, ou em painel, ou algo do tipo aqui, né? Então já facilita ali o processo de montagem também. Todo o sistema de ventilação aqui, dissipação de calor, é da tecnologia fanless, então, ou seja, eu não preciso ter uma ventoinha aqui para me ajudar a ventilar. A própria estrutura do equipamento foi criada para dissipar o calor ali, para fazer com que o ar circule da maneira adequada e permita que o equipamento funcione em temperaturas mais elevadas, né? E um ponto interessante também é que esse modelo aqui, que é o modelo Palm Size com a NVIDIA Jetson Nano, ele também suporta PoE, né? Então, Power over Ethernet, né? Que eu uso o único cabo de rede ali para já me dar energia e também permitir que eu me conecte à internet ou à minha rede interna. Então, ao invés de ter que colocar uma fonte de alimentação aqui também, o que também é possível, eu posso já utilizar o próprio cabo de rede para alimentar esse computador e ao mesmo tempo fazer a transmissão. Então, com um único cabo, eu faço todo esse processo, né? Então, isso daqui eu simplifico também a minha infraestrutura por trás da minha arquitetura, né? Esse daqui já é um computador um pouquinho maior, que seria o MIX 720, onde aqui eu já estou utilizando uma placa que tem um poder de processamento maior e também, por conta disso, acaba ocupando um espaço um pouquinho maior ele também, que é a Tegra X2, né? E trago toda essa infraestrutura industrial, todas essas características para cá também. E o legal é que esse daqui ele também já vem equipado, ele tem mais espaço aqui na estrutura para ter mais tipos de conexões. Então, eu tenho aqui um range de alimentação interessante. Então, aqui, por exemplo, eu vou variando de 19 a 24 volts, tem opções também de 10 a 30 volts. Então, as placas normalmente elas precisam de alimentação de 5 volts ali. Quando a gente passa para uma estrutura industrial, eu consigo adicionar componentes em conjunto ali com a placa, né, que me permitem ter esse range variável aqui de alimentação também. Isso facilita na hora de integrar com o que você já tem em campo. Tem as portas USB 3.0 aqui para nos auxiliar com velocidade também. Continua tendo a porta POI aqui, nesse caso. O interessante é que eu posso alimentar uma câmera, nesse caso, né? Então eu posso utilizar essa porta POI aqui para ligar numa câmera IP ou algo do tipo, que eu faço esse mesmo esquema que eu fazia com o computador anteriormente, onde um cabo só já me passava alimentação e dado, mas eu faço isso com a câmera, né? Ligando a câmera direto aqui.
Então, essa é uma outra opção de computadores que a gente tem aí também. Esse outro aqui já seria com uma capacidade de processamento maior, então já estou pegando a placa ali que tem um índice mais alto ali de pontos flutuantes por segundo, ali, né, que seria a NVIDIA Xavier aqui no caso. E esse computador também acaba sendo maior, permite que a gente tenha mais conexões e mais expansões ali internamente. Então, aqui eu tenho todo esse slot aqui com vários I/Os aqui para já fazer ativamento de alguma lâmpada, algum alarme, algo do tipo, né? Tipo algo que você consiga atuar ali com sensores externos, sensores atuadores externos, né? Eu tenho aqui porta serial também, tenho as portas de rede, tem mais portas USB. A questão da alimentação nesse daqui também é flexível, assim como dos outros, né? E um negócio interessante também é que, para quem está acostumado com os computadores Advantech, nós temos a tecnologia iDoor, né, que são aqueles módulos de expansão, onde eu encaixo aqui nesse espaço que está na parte inferior aqui do computador, logo embaixo aqui dos I/Os, onde nesse caso eu consigo colocar uma expansão ali que ela é flexível. Então, se eu preciso de mais porta de rede, eu posso colocar uma expansão com porta de rede adicionais. Se eu preciso de mais portas USB, eu posso colocar uma expansão com mais portas USB. Se eu preciso de porta serial, preciso de conexão wireless ou algo do tipo, eu consigo personalizar utilizando esse slot extra que o computador me dá ali para poder fazer essa personalização, né? Então, isso daqui agrega um pouquinho mais de valor e torna a solução um pouquinho mais flexível ali para você, né? Então, o mesmo computador você pode estar aplicando em cenários diferentes, só trocando um acessório ali para ele ter uma conectividade diferente, ou para ele te dar uma possibilidade de ter mais conexões ali no equipamento, né? Esse é outro ponto importante também. E aqui nós temos duas opções com o MIX 710 ou MIX 730, que aqui no caso eu tenho uma opção com a NVIDIA Nano e outra opção com a NVIDIA Xavier, então eu tenho lá a mais simples, a placa mais simples ali em nível de processamento, e tenho também a mais parruda, digamos assim, né, que fornece para a gente um poder de processamento maior, mas o hardware externamente ele é o mesmo, né? O que vai mudar é o cérebro ali da aplicação internamente. E o legal desse daqui é para quando eu estou trabalhando com uma maior quantidade de câmeras, eu já tenho todas essas conexões nativas aqui atrás no computador, né? Então, olhando na parte traseira aqui, eu já tenho 8 portas PoE aqui também para conexão com câmeras. Então, eu posso ter 8 câmeras IP ligadas aqui ao mesmo tempo, ele vai conseguir, já vai te fornecer essas conexões direto e vai conseguir processar tudo isso aí também utilizando a estrutura da GPUs, né? E aqui um ponto interessante também é que nesse caso desse computador, até devido ao espaço, ele já tem a fonte interna, né? Então aqui para alimentar ele, eu só preciso ter um cabo que eu vou ligar na tomada, 110/220, e ele vai funcionar normalmente, né? Então ele fica muito mais por gameplay até do que os outros, onde eu tenho que pensar ali um pouquinho na questão da alimentação ainda no caso, né? Então tem duas opções aqui no caso desse MiX 710 ou o MiX 730, que varia aqui ou a Jetson Nano ou a Jetson Xavier, né? Mas um ponto interessante que é principalmente as portas PoE, e nesse caso vem aquele ponto que eu falei no começo, né? Aqui eu consigo utilizar, por exemplo, dois HDs de 2,5 ou dois SSDs ali para fazer armazenamento de dados, né? Então eu tenho mais flexibilidade ali, e como eu estou falando de aplicações nível Edge, ou seja, ele ainda está aqui no meu chão de fábrica, ainda está na minha loja, ainda está na minha linha de produção aqui, né? Então, eu preciso de alguém ali que tenha capacidade de armazenamento antes de mandar esses dados lá para a nuvem, que é onde todo o processo de treinamento, todo aquele processo de... eu preciso realmente de um equipamento muito mais robusto, vai estar trabalhando, né? Então, com essa capacidade maior aqui para armazenamento, ele acaba sendo uma opção interessante para a gente trabalhar também. E, bom, pessoal, aqui eu trouxe também alguns exemplos para mostrar como é que a gente consegue aplicar isso daí já utilizando os MICs da Advantech, né? Os MICs aqui seriam as linhas de computadores nível Edge que utilizam aí as GPUs da NVIDIA. E aqui nesse caso é um caso de sucesso lá em Taiwan, onde fica a nossa matriz, onde foi utilizado essa tecnologia em uma fábrica de tecidos. Então, nesse caso aqui, havia um computador intermediário aqui, e esse computador intermediário ele não estava fazendo a parte de processamento com o GPU, ele estava fazendo só a ponte ali entre fazer a exibição de um dashboard ali para controle, então era uma tela onde exibiam as mensagens, algum alerta, ou realmente exibia ali a aplicação em funcionamento, né? E ele fazia a ponte aqui entre as imagens que as câmeras espalhadas pela linha de produção estavam coletando. Então aqui ele já dava uma ajustada ali na imagem, já fazia um pré-tratamento rápido ali para entregar um produto mais bem acabado aqui para o MIC, para a Jetson conseguir realmente ser mais eficiente ali no cálculo, né? E ao mesmo tempo que eu coletava as imagens, eu mandava ela aqui para cima, ela passa para esse computador que centraliza, do computador eu passava para alguns dispositivos aqui, que seriam os MIX 730 aqui no caso, e de lá eles faziam a inferência, ou seja, eles entendiam aquela imagem
e me retornavam ali com o resultado. Então, aqui era, por exemplo, detectar falhas aqui no tecido, né? Algumas vezes falhas até que o olho humano não consegue detectar ali por causa da velocidade ali que as máquinas trabalham, né? Então, com base nessa imagem, ele conseguia definir se havia ou não um problema naquilo, e então ele respondia para esse computador que exibia na tela se tinha um problema. Então, com isso, ele conseguia responder ali para a linha de produção, conseguir responder a esse processo, né? A esse resultado. Se ela tinha que atuar de alguma forma, se tinha que parar, se tinha que emitir um alerta ou algo do tipo. Aqui um outro exemplo interessante também, isso daqui já é no Japão, onde havia uma fábrica de biscoitos, ou bolacha também, se você preferir, né? Tipo, e é muito democrática. E nesse caso aqui, qual que é a ideia? Aqui eu já mudei um pouquinho a arquitetura, onde eu tenho um computador nível Edge com a família Jetson aqui, né? Já direto ligado na câmera, e essa câmera aqui fica analisando ali o padrão de cozimento ali dos biscoitos, né? Tipo, como é que eles foram assados ali em todo o processo. Então, se ele está se ele tá muito escuro, ele queimou, se ele está muito claro, ele ainda está cru, se tem algum problema na borda, se ele está quebrado. Então, com base nas imagens que as câmeras coletam, as câmeras estão em cima dessa esteira que está aqui, né? Ela coleta, manda para esse sistema aqui que faz a inferência, ou seja, a própria Jetson ali consegue pegar a imagem, entender ali o que está acontecendo e te dar um retorno, e aí tinha novamente um dashboard ali para mostrar o que estava acontecendo e também já ajudar, já mandar alguns comandos ali para a própria linha de produção, já agir em cima daqueles biscoitos que não estavam prontos, né? Ou que passaram do ponto nesse caso, e ao mesmo tempo, esse mesmo equipamento alimenta um servidor mais complexo, com mais placas de processamento, com realmente criado ali para fazer a questão do deep learning, o machine learning lá que a gente citou lá no começo, onde aqui nesse caso eu forneço o material para ajudar esse servidor a treinar essa rede, a criar um modelo, né? E a partir do momento que ele atualiza esse modelo, ele envia esse modelo novamente aqui para o meu sistema de inferência, que seria aqui no nível Edge, e aqui ele só decide com base nesse modelo, né? Então, aqui eu já tenho o ciclo quase que completo aqui. Então, eu pego a imagem, tomo as decisões, mas ao mesmo tempo alimento outro sistema que atualiza esse meu modelo que me ajuda a tomar decisões, né? Então, com o tempo, esse sistema começa a ficar cada vez mais preciso, cada vez mais inteligente, que ele mesmo se retroalimenta aqui para fazer o processamento, né? E bom, pessoal, dessa vez a gente trouxe também uma dinâmica um pouquinho diferente aqui para esse final do webinar, né? Então, até aproveitando mesmo a participação da NVIDIA e tentando entender um pouquinho das dúvidas que o pessoal normalmente tem quando está trabalhando aí com IA, a gente listou aqui duas principais dúvidas, né, que a gente tem relacionadas a quando eu vou aplicar uma solução envolvendo inteligência artificial. Várias delas a gente acabou já respondendo ali durante o webinar, principalmente com todos os detalhes ali que o Marcel compartilhou com a gente. Mas aqui no final, para reforçar um pouquinho mais esses pontos e deixar mais claro aqui para a gente como é que a gente atua nesses casos, tem aqui algumas perguntas-chave aí que nós sempre encontramos quando estamos de frente aí com esses tipos de aplicação, né? Bom ponto, João. E essa daí de como dimensionar a solução é bem interessante, porque não existe regra, tá, gente? Não vai ter um negocinho, regrinha de bolo e falar assim, sempre vão ser 4 câmeras, esse produto aqui da Advantech e eu vou ter a resposta pronta, tá? Isso não existe. O que a gente tem que buscar é justamente entender o problema do cliente para começar e depois saber o que a gente vai resolver para buscar um dimensionamento. Porque às vezes a gente percebe que o pessoal às vezes tenta atropelar, né? Assim, querendo já chegar com alguma coisa pronta para o cliente, e às vezes pode frustrar ele, porque muitas das soluções são customizadas, principalmente do ponto de vista software. Então, às vezes o pessoal tenta fazer algo pronto e acaba não dando certo. E aí, quando você vem, né, para assim, mas quais fatores eu devo buscar, saber justamente o que o cliente precisa fazer e tentar ser o mais específico possível nos projetos iniciais para também evitar algum desgaste ou a não entrega do problema. Por exemplo, vamos pegar aquela esteira ali do têxtil, né? Ele estava fazendo, provavelmente buscando defeitos ali na linha de montagem. Puxa vida, eu posso buscar um defeito na hora da impressão, eu posso buscar um defeito de cor, eu posso buscar um defeito de alinhamento, você pode buscar vários tipos de defeito numa única imagem. Para cada defeito, é uma rede neural treinada para fazer aquilo. E você vai aprimorando ela com o tempo. Então, se você fizer uma abordagem no cliente, você vai resolver todos os defeitos que ele está querendo buscar, com certeza você vai ter aí um problema na entrega, que você vai levar alguns anos para chegar
nessa, né, perfeição de mostrar todos os defeitos que ele está buscando. E no dimensionamento, na hora que você começou, você fez um dimensionamento de um supercomputador para processar tudo isso ao mesmo tempo. O projeto não vai sair. Então, a gente sempre recomenda buscar alguma coisa específica e ir por etapas. Vou dar um exemplo aqui de varejo. Eu quero fazer prevenção no caixa, eu quero fazer comportamento do consumidor, experiência, controle de fila e prevenção no caixa automático. Todos ao mesmo tempo? Dá para fazer? Dá. Mas vai demorar muito tempo para você conseguir ambientar e fazer isso no teste para o seu cliente. Porque você imagina, a sua rede neural está treinada, por exemplo, para a câmera pegar de um ângulo X a uma distância Y. Se você chega no ambiente do cliente e a câmera está posicionada diferente, ou está com um ângulo mais próximo, que o seu software não foi treinado, você vai precisar fazer um ajuste desse software. Então você leva um certo tempo. Então, tentar buscar algo específico e ir trabalhando inicialmente, depois você vai adicionando novos serviços na sua solução. Do ponto de vista de hardware, para evitar um investimento, falar, puxa, eu comprei uma solução com a Jetson Nano, mas eu sei que daqui 6 meses já vou ter capacidade e vou precisar de uma Xavier, não vai fazer o seu cliente gastar 2 vezes o investimento no hardware, né? Então a gente já faz uma projeção dos serviços que a gente vai entregar a médio prazo e a gente já consegue ter uma ideia de qual seria o hardware mais adequado para trabalhar. Inicialmente, ele vai sobrar um pouco de processamento, porque a gente vai estar começando com 1, 2 tarefas, mas a médio prazo, quando a gente implementar todas as soluções, ele já vai estar adequado para atender. Então, fica essa dica de buscar sempre entender com profundidade qual é o problema que ele vai resolver e atacar um de cada vez para fazer esse dimensionamento a médio prazo na hora de fazer o investimento. Tá? Isso é muito importante, porque vocês viram a quantidade de form factors e soluções que a Advantech apresenta, tem para todo gosto. Então, escolher o correto não é tão simples, mas se a gente for nesse caminho de aprofundar o problema e trabalhar num roadmap legal, dá para escolher mais certinho, tá bom? E isso mostra perfeitamente aí que a questão do software ela é muito importante, né? Entender realmente ali o que você quer desenvolver, aonde você quer começar e aonde você quer chegar e quais os objetivos finais ali da sua aplicação, realmente dá uma visão maior aí de como selecionar essas coisas, né? E outro ponto importante também é a questão do ambiente, né? Então sempre lembrar de entender aonde você vai colocar esse equipamento, né? Quais recursos ali, qual a infraestrutura que você precisa para aquilo também. Então, para entender, porque como a gente mostrou ali anteriormente, tem várias opções ali, às vezes utilizando até a mesma placa. Então, nesse caso aqui, eu vou precisar de mais portas de rede, porque eu vou ter muitas câmeras ou algo do tipo, eu vou precisar de uma alimentação um pouco diferenciada ou algo do tipo. Então, levantar esses pontos também, numa segunda fase, depois que você entendeu qual que é o nível de processamento necessário ali, é outro ponto que ajuda aí a delimitar aí qual que seria o hardware mais adequado ali para cada aplicação, né? Outro ponto bem interessante também que o pessoal sempre pergunta é a questão de qual que é a diferença de uma placa convencional, essas que a gente está acostumado a utilizar em games, por exemplo, para uma placa já utilizada nessas aplicações industriais, que seriam as placas Enterprise, né? O que diferencia elas? Aqui, nesse caso, levando em consideração tanto a família Jetson ali, que fica claramente já, só de olhar na placa a gente já consegue identificar que ela não foi feita ali para estar no próximo jogo que vai sair ou algo do tipo, mas de maneira geral também as placas ali, porque a gente também tem aquelas placas que o formato é um pouco parecido com as GeForce ou essas outras que a gente tem convencionalmente aí, né? Mas tem algumas diferenças aí entre essas duas tecnologias, né, Marcelo? Sim, sem dúvida. Esse é um ótimo ponto, até para a gente ter clareza aí no que a gente vai buscar. Obviamente que a família GeForce da NVIDIA é um ótimo produto para quem está jogando, né? Para quem faz o game lá, é fantástico, é um produto sensacional. Até para alguns casos, quando você começar a fazer uma pesquisa aí de inteligência artificial, ela também funciona, porque a base dela é igual para a NVIDIA padroniza tanto a linguagem de programação, os CUDA Core, você consegue usar em qualquer plataforma. Isso dá uma flexibilidade enorme. Então, se você tem uma placa de jogo aí na sua casa, você já quer começar a treinar, joga aí 3 horinhas e trabalha em programação depois umas 4, 5 horas em cima dela. Dá para usar a mesma placa. Porém, quando a gente vai fazer um deploy no cliente final, a gente precisa tomar muito cuidado com 2 elementos. Primeiro, que esses produtos de game, eles não são feitos para ficarem ligados por longos períodos de tempo com processamento máximo, né? Então,
Obviamente aqui durante a quarentena meu filho fica jogando aí 6, 7 horas por dia, depois da aula dele, né? Mas ele sabe que o negócio frita. Agora, numa aplicação comercial, industrial do nosso cliente, se ele tem uma linha de produção 7 por 24, aquela GPU ela vai ter que estar capaz de processar 7 dias da semana, 24 horas por dia. Então ela é feita, todo o design dela é feito para trabalhar sob essas condições. As condições do chip é trabalhado dessa forma. Eu estou trabalhando ele no modelo workstation, poxa, todo o design, a preocupação da Advantech de trabalhar o fluxo de ar, o controle de tensão daquele produto foi pensado para aquela GPU Enterprise. Então, tudo isso no final do dia faz diferença na hora de você fazer um deploy. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que a família GeForce, ela não é fabricada pela NVIDIA, ela é fabricada por um terceiro, eu fabrico o chip que está lá dentro. Aí esse sim é meu, mas toda a parte em volta da placa, você vai ver as luzinhas de neon, né, ventilador, tudo estiloso, que o pessoal adora para game, é um terceiro que faz. Então você pode colocar aí num ambiente industrial, você pode colocar o seu projeto em risco. Então eu tenho clientes aí que estão fazendo uma operação, por exemplo, de uma loja de varejo autônoma, ou controle de fila no aeroporto durante 7 dias por semana, 24 horas por dia, que se aquela placa parar, o sistema inteiro para. Então você precisa ter uma redundância, você precisa ter um ambiente preparado para isso. Então, sempre buscar a solução enterprise, a solução profissional para fazer um deploy no seu cliente final. Mas se eu estou buscando aqui, eu quero aprender a programar, conhecimento de imagem, ver como funciona, não quero comprar um kit da Jetson, eu posso usar a placa que eu tenho aqui? Pode. Faz o teste aqui com a sua placa de jogo, você vai criar esse algoritmo e depois você joga ela, justamente faz o deploy num equipamento industrial que vai funcionar do mesmo jeito, a mesma coisa com a família Jetson. Você pode trabalhar na sua a GPU e depois colocar para dentro da Jetson. Então, assim, é muito importante vocês terem a visão, porque às vezes o pessoal fala assim, eu vou nessa daqui de jogo porque é mais barato. Mas é mais barato porque tem um motivo para ser mais barato, porque ela é feita para jogo. Então, ela tem condições de modelo de uso e durabilidade que é um pouco distinta dos produtos aí feitos a Enterprise. E aí os produtos Enterprise, tanto a família Nano, Tesla ou Quadro da NVIDIA, esses são 100% fabricados pela NVIDIA. Então, toda a parte de design, estrutura é feita pela gente. Qualquer problema, eventualidade que você tenha, o meu trabalho junto com a Advantech, a gente presta todo o suporte, garantia, troca e ajuda no design do desenvolvimento das soluções em conjunto. Então é um produto preparado para esse mercado. E aí tem esse ponto que aí é outro muito importante, que é a longevidade. Então a família Jetson Nano, por exemplo, ou toda a família Jetson, ela trabalha a gente como computação embarcada. Puxa, então você tem que ter pelo menos aí 5 anos de longevidade do produto. Eu dou garantia de 3 anos do produto. E aí você imagina, putz, eu vou comprar uma placa de jogo de um fornecedor X lá da Ásia ou um fornecedor nacional, cara, eu não tenho controle nenhum sobre isso. Tá? Então, se isso acontecer, tiver alguma eventualidade, vocês não vão ter para quem correr. Tá? Se acontecer algum problema com a placa, você vai atrás do distribuidor, se aqui se comprou aqui em São Paulo, na Santa Efigênia, você vai lá e faz isso. Agora, você imagina você fazendo um projeto, sei lá, com a Unilever, um projeto com um grande varejista, sei lá, com Carrefour, com as lojas americanas, um GPA, você entregar uma solução que depois de 3 horas de operação esquentou ou apresentou uma falha. Não pode. Né? Então, sempre atentos com isso, porque realmente, na vida real, Enterprise faz uma diferença, tá? Esse é um recado muito importante aí para desenvolvimento dessas soluções. Valeu, Marcelo. Bom, pessoal, basicamente era todo esse conteúdo que a gente queria compartilhar com vocês, né? A gente entende que é bastante informação e que realmente IA é uma coisa muito abrangente e como foi falado várias vezes, também é muito democrático, então existem milhares de aplicações que a gente consegue aplicar isso e a Advantech tenta trazer esse tipo de solução, esse tipo de tecnologia para a realidade do chão de fábrica, trazer tudo isso numa tecnologia confiável e que seja adequada para estar naquele ambiente, né, te dando os recursos necessários ali para você conseguir integrar aquilo com o que você já tem de aplicação funcionando, de tecnologia funcionando ali, né? Então, acredito que essa junção, assim, entre todo esse know-how de inteligência artificial e toda essa tecnologia que tem por trás dessas placas, que a NVIDIA fornece, mais todo o know-how e conhecimento
que a Advantech tem, focado em computadores industriais e em tecnologia para chão de fábrica, para aguentar esse ambiente mais hostil, acredito que realmente gera uma solução muito bem casada aí, que ajudaria bastante nesse processo, nesse caminho aí para a indústria 4.0, né? Então, novamente, queria agradecer aí a presença de todos vocês, também agradecer que também a participação do Marcel aí, compartilhando todo esse conhecimento com a gente, e agora a gente abre aí no final aí também para dúvidas e perguntas, questionamentos que vocês tiverem aí sobre a apresentação. Muito obrigado, João. Agradeço também a oportunidade, me coloco à disposição para qualquer dúvida. E assim, gente, não tem projeto que eu acho que não dá, que não é possível. Vamos atrás aí das oportunidades, das soluções. Vai dar um trabalho, é customizado, mas vale a pena, tá? O mercado aí realmente tem bastante espaço aí para a gente atuar. E assim, não vai atrás de uma solução quadrada. Vamos fazer algo customizado, você percebe pela diversidade aí de soluções, busquem o apoio da Advantech para ajudar a escolher o melhor caminho, para remover alguns obstáculos para vocês aí na decisão da solução, qual software aplicar, e no nosso suporte aqui de desenvolvimento para buscar a solução ideal para o cliente de vocês, tá? Mais uma vez, muito obrigado.